mas eu prefiro pegar aqui. Alguém quer? Se sobrar, eu pego. Se não tiver, eu vou Pois é. Tá filmando já? Então vamos lá, gente. Vamos lá. Que aí a gente acaba rapidinho e dá uma descansada antes da missa. Que horas são aí? 20 para 6. 25 para 6. Tá, então vamos lá. Bom, aí o Olavo vai dizer o seguinte, então existe essa coisa toda da presença real dos seres, do conhecimento da presença, etc. E tal. Mas a questão é como é que se dá exatamente esse conhecimento da presença. É preciso explicar isso de maneira um pouco mais pormenorizada, não simplesmente enunciar que isso aconteça assim no passado. E aí o Olavo vai dizer que isso acontece por meio da intuição. O conhecimento humano para o Olavo é primordialmente um conhecimento intuitivo, não um conhecimento racional. O que isso significa? A intuição, na história da filosofia, basicamente é o que se contrapõe à razão, porque a intuição é um conhecimento imediato. Intuição aqui nada tem a ver, para quem não saiba, com a intuição no sentido mais místico que a palavra é usada hoje. Como as pessoas dizem, eu tive uma intuição do que vai acontecer no mundo. Ou seja, você tem uma espécie de premonição, uma sensação inexplicável, etc. Irracional. Intuição para o Olavo não é isso, para a história da filosofia de maneira geral não é isso. Intuição, como é que é? Nem para Aristóteles, para ninguém. A intuição, basicamente, como eu estou dizendo, é uma apreensão direta de alguma coisa. Intuir é tomar consciência dele. Então eu olho para esse notebook e eu percebo imediatamente que ele está na minha frente. Eu preciso fazer um raciocínio para concluir a existência desse notebook. Isso não acontece, por exemplo, no caso da existência de Deus. Eu não intuo jamais a existência de Deus, porque Deus não se faz nunca inteiramente presente na minha frente. Eu preciso formular um raciocínio para compreender racionalmente o que é Deus e por que é que ele existe. Só que o Olavo vai dizer que todo o nosso conhecimento é intuitivo, que mesmo o conhecimento racional também é intuitivo. Por que ele vai dizer isso? Em primeiro lugar, porque, como eu disse para o Olavo, o conhecimento sempre começa na presença. Portanto, começa na intuição da presença real dos seres. A gente conhece os seres por presença porque nós o intuímos estando na nossa frente. E a partir desta intuição, a gente vai armazenar o conhecimento na nossa memória ou na nossa imaginação. Daí que a imaginação seja uma faculdade humana tão importante para o Olavo. O Olavo falava muito da importância da formação do imaginário, das artes, da literatura especificamente, do complemento da filosofia, etc. e tal, porque todo o nosso conhecimento passa pelos sentidos, pela intuição imediata da presença, mas antes de chegar no nível de elaboração conceitual, passa pela imaginação. A gente precisa guardar uma série de exemplos imaginários na nossa memória, para que a partir dessa coletânea de exemplos a gente vá extraindo o conhecimento conceitual puro. E aí, finalmente, a gente formula uma série de conceitos na nossa mente. É claro que esse processo de escrita assim, ele é esquemático. A gente não observa ele acontecendo exatamente assim, porque acontece de maneira mais ou menos imediata. Frequentemente você intui um objeto na sua frente e já logo de primeira você já tem alguma noção do que seja o conceito dele. Você não precisa ver essa cadeira e ver 500 mil outras cadeiras e guardar tudo na tua imaginação para depois você formular o conceito de cadeira. Quando você vê uma cadeira, você já tem alguma noção do que seja uma cadeira. E é claro que quanto mais exemplos de cadeira você veja, melhor você vai compreender a essência da cadeira. Isso acontece com tudo. Quando você vê um leão uma primeira vez, você não sabe exatamente o que é naquele leão que é acidental e o que é essencial. Pode ser que você veja, por exemplo, na savana africana, um leão sem juba,
por algum motivo específico, porque ele é filhote, ou que ele se meteu numa briga e perdeu um pedaço da juba, ou que nasceu com uma deformidade, etc. E tal. Você só vai compreender que a juba é um componente essencial da existência do leão depois que você tiver visto muitos leões. E aí, ou seja, o seu conceito de leão vai sendo aperfeiçoado conforme a tua imaginação vai se enriquecendo. E aí, bom, o consenso geral da história da filosofia é dizer que tudo isso está certo, né? Isso não é nenhuma grande novidade, mas que depois de formulados os conceitos das coisas, nós raciocinamos de maneira dedutiva, nós formulamos raciocínios, né? E o nosso conhecimento funciona primordialmente assim, por meio de construções raciocinantes, lógicas, digamos assim. Aí o que o Olavo vai dizer a intuição é tão importante que mesmo o nosso conhecimento racional é intuitivo de alguma maneira. Ou seja, quando eu faço um raciocínio do tipo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Esse é um padrão de silogismo que está trabalhando com uma série de conceitos que já foram extraídos da presença real das coisas. Então eu observei uma série de homens, e pela sua presença eu cheguei à conclusão de que eles morrem, sempre, a finitude faz parte da vida humana. Observei Sócrates pela sua presença também, intuí que Sócrates é um homem, que ele tem a mesma essência de todos os outros homens, e concluí que por isso ele vai morrer como todos os outros homens. É uma conclusão necessária, só que está trabalhando com conceitos, já está no nível conceitual, é um raciocínio abstrato, por mais que parte da experiência concreta. Aí o Olavo vai dizer, tudo bem, mas como é que eu sei que uma coisa se segue da outra? Por que é que eu sei que se A é B e B é C, A necessariamente é igual a C também? Como é que eu percebo essa relação? Aí o Olavo vai dizer, eu só posso perceber isso por intuição. Eu tenho que perceber de maneira imediata a relação das premissas com a conclusão. A identidade entre uma coisa e outra. Porque se eu não perceber isso de maneira intuitiva, a única maneira de eu perceber isso é por meio de um outro raciocínio. Só que aí como é que eu vou saber se esse outro raciocínio é válido? Eu preciso fazer um outro raciocínio. Então um raciocínio justificaria o outro, sem que houvesse jamais um fundamento absoluto para verificar quão válido um raciocínio é. Portanto, toda a nossa cadeia de pensamentos, na verdade, é uma cadeia de intuições, que quando vistas no todo, quando vistas na totalidade, ganham a forma de uma estrutura racional. Mas passo por passo uma série de intuições. Não são, nesse caso, intuições sensíveis, mas são intuições, vou lá dizer, eidéticas. A gente está intuindo a relação entre uma ideia e outra. Assim como eu olho para essas duas cadeiras e percebo imediatamente que ambas são cadeiras, que são duas diferentes ao mesmo tempo, quando eu observo dentro da minha consciência uma ideia e outra, eu percebo se uma ideia tem relação com a outra ou não, e que tipo de relação é. Que tipo de relação é essa? Isso funciona para todos os nossos raciocínios. Então, digamos assim, existe a intuição da presença dos entes concretos, mas existe a intuição da presença dos meus pensamentos dentro de mim também. Portanto, nenhum raciocínio pode ter garantia de validade sem a intuição idética. De maneira que mesmo a expressão conhecimento racional é só uma metáfora, é só uma forma geral que a gente atribui para uma série de intuições particulares. Sim. Por isso, né? Sim. Ele já conhece, por algum motivo ele precisa simbolizar. E aí vê tudo outro visão, ele já conhece, porque não precisa nem simbolizar. Exatamente. E o problema todo do Olavo está justamente na passagem do concreto para o abstrato. Porque conforme a gente vai se distanciando da realidade, pensando a nível conceitual, a possibilidade de a gente se confundir é muito maior. Porque chega uma hora em que tem determinados assuntos que se dão num nível tão abstrato, você corre o risco de acabar se esquecendo a experiência real que está por baixo daquele pensamento que você está fazendo. E aí você acaba se confundindo, etc. E tal. Daí vem o que o Olavo chamava de leitura anamnética, que é a leitura de textos filosóficos de maneira imaginativa. Então você vai ler Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, esforçando-se ao máximo para retornar dos conceitos abstratos à intuição da presença real das coisas. Tentando, quer dizer, imaginar o que é que você já experienciou concretamente na tua própria vida que corresponda àqueles conceitos tão abstratos que estão sendo formulados ali. Porque se você fica no nível da pura intuição eidética, você vai acabando misturando uma coisa com outra, etc. E você criou um edifício conceitual maravilhoso
conhecimento intuitivo e da experiência para o Olavo. A experiência do real é sempre o critério último da verificabilidade dos nossos conhecimentos. É por isso também que para Olavo, inteligência artificial não é inteligência. Porque, digamos assim, a inteligência artificial ela só raciocina. Ela tem um mecanismo, entre aspas, raciocínio. Ela concatena ideias. Você bota uma série de programas aqui no sistema dela, etc., uma série de frases, uma série de textos, e ela mistura aquilo ali e deduz uma série de consequências. Se você colocar, vamos dizer, se você colocar um livro de geografia dentro da cabeça da inteligência artificial e pedir para ela te explicar, ela consegue explicar. Porque ela vai registrar todas aquelas letras, aquelas palavras, de maneira razoavelmente ordenada, se o algoritmo que você colocou lá o é. Se você pedir para ela ordenar as coisas de uma determinada maneira que não seja contraditória. Então, se você ensina a ela, por exemplo, que é contraditório que 2 mais 2 não dê igual a 4, ela vai conseguir fazer contas de maneira natural, como uma calculadora faz. Se você programa a calculadora para acertar nos raciocínios matemáticos, ela vai acertar, ela vai errar. A diferença entre a calculadora e nós é que a calculadora ela não intui aquilo que ela mesma está fazendo. Ela raciocina de maneira mecânica. Enquanto que nós, a cada um dos passos do nosso raciocínio, nós nos voltamos para dentro de nós mesmos para verificar aquilo que nós mesmos estamos pensando. Portanto, a gente tem consciência da consciência. Consciência da consciência da consciência. Sabe? A consciência, naturalmente, é uma capacidade de refletir sobre si mesmo. É intuição da intuição, intuição da intuição, intuição da intuição. A palavra intuição, na verdade, é muito problemática. Ela assumiu ao longo da história da filosofia vários sentidos diferentes. Por exemplo, tem alguém que dá um sentido ao lado? Não. Na verdade, o filósofo mais próximo que chegou a usar a intuição nesse sentido foi Edmund Husserl, na fenomenologia. A intuição é inteligível. Inteligível, exatamente. Então, por exemplo, o Santo Tomás de Aquino vai usar o termo inteligível. Porque, como eu estava dizendo, intuir é tomar consciência de alguma coisa. E a nossa consciência é o nosso intelecto. Então, ele usa também. Ele mistura o termo inteligível com o termo intuir. E essa presença da intuição no raciocínio tem outros prós? Então, isso não. Isso já é uma coisa bem muito Olavo. Essa teoria do intuicionismo que a gente vai chamar isso de intuicionismo radical. E não é que os outros não percebessem isso de alguma maneira. Mas na história da filosofia a coisa acontece muito assim. O próprio Olavo vai dizer isso. Frequentemente, o progresso que existe de um filósofo em relação ao outro é simplesmente a explicitação de uma coisa que estava implícita. E na história da filosofia não tinha um Kant para alguma coisa. O Tomás de Aquino, o Aristóteles. Não, exatamente. Então, lá não estudou fazer isso em relação ao pensamento porque era óbvio que isso acontecia também. Exatamente. Porque para Kant, por exemplo, não existe intuição idética. Para Kant só existe intuição sensível e raciocínio. E aí o problema é que se você vê a realidade assim, passa a haver uma separação muito grande entre os pensamentos e as coisas, porque você pode criar uma série de construções conceituais que não tem relação nenhuma com o que você está incluindo na experiência prática. E o que o Olavo vai dizer é que não, é que todo conhecimento ele só é válido a partir do momento que ele foi verificado pela sua própria consciência. Não existe conhecimento, portanto, impessoal. O conhecimento para o Olavo é sempre individual. É só você que pode ter garantia daquilo que você mesmo está incluindo na sua própria consciência. E um outro jamais vai saber se o teu pensamento é verdadeiro ou não, se ele não tentar reconstruir por conta própria todas as intuições que você tem dentro de você. Daí vem a crítica que o Olavo fazia à comunidade científica. Porque a comunidade científica ela sempre parte do pressuposto de que para que um conhecimento seja verdadeiro, ele precisa ser verificado coletivamente. Só que a questão é, tem vários conhecimentos cuja intuição só eu tive. Na verdade, a descoberta do conhecimento sempre é assim. É sempre um indivíduo que descobre alguma coisa primeiro, depois a comunidade científica descobre. Então o Olavo costumava brincar, dizendo, olha, na época de Newton, não foi o mundo que descobriu a teoria da gravidade e contou para ele, foi ele que descobriu a teoria, foi ele que intuiu a lei da gravitação universal e contou para o resto da comunidade científica. E tanto é que as descobertas, elas sempre são olhadas com muita desconfiança, porque é típico do gênio ter intuições muito próprias, ter intuições muito originais, elevadas, que os outros não tiveram. E aí o pessoal vai olhar, opa, peraí, quem disse que o negócio é assim? Esse cara aí está viajando na maionese, isso sempre acontece. Cada teoria nova que vem sobrepondo as outras é assim, olhada com muita desconfiança pelos pais.
seja na filosofia, seja nas ciências naturais, mas o Olavo vai dizer, olha, isso é inevitável ao conhecimento humano, porque o conhecimento humano é sempre conhecimento da consciência individual, incluindo alguma coisa que ela percebeu dentro dela. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Existe um filósofo moderno que está tentando responder ao Olavo? Não, vai existir ainda. Que as respostas que existem do Olavo no Brasil, infelizmente, são só de pessoas mal intencionadas e que conhecem muito pouco da obra dele. Por exemplo, uma vez chamaram 3 filósofos, 2 deles da USP, um com o Cláudio Fialho, inclusive, para refutar as críticas de Olavo a Kant. E aí os caras publicaram um artigo na Folha de São Paulo. Assim, o texto é ridículo. Os caras, em primeiro lugar, eles nem sabem que o Olavo falou de Kant. Os caras não, estava vivo ainda. A refutar as críticas de Olavo a Kant, para eles, o que foi? Pegar um vídeo no YouTube do Olavo falando de Kant e refutar o vídeo. Eles não pegaram os textos de teoria do conhecimento do Olavo, compararam com os textos de Kant. Não, entendeu? Eles pegaram um vídeo no YouTube do Olavo e responderam esse vídeo. Como é que você pode levar a sério um negócio desse? Você lembra qual foi o vídeo? Qual foi a sua tese? Na verdade, o que eles tentaram refutar, na verdade, foram as afirmações do Olavo sobre uma outra área da filosofia de Kant, que é a filosofia moral. Então, o assunto não era tanto teoria do conhecimento como a gente está discutindo, mas eram outros assuntos. Mas é uma coisa assim boba, completamente boba. O Ronald Robson, no livro dele, citou algumas críticas que já foram feitas à teoria dos 4 discursos do Olavo. Porque esse é um livro que chegou ao conhecimento de pessoas assim mais bem intencionadas do que outras. E aí tentaram, acho que um professor de filosofia de Portugal levantou alguma objeção contra a teoria dos 4 discursos, e um outro professor de não sei aonde, etc. e tal. E o Ronald Robson se dedica a responder cada uma dessas objeções, etc. e tal. Então, assim, se existem objeções, elas são muito parciais, se existem objeções sérias, elas são muito parciais, muito pequenas, não foram publicadas em livro, etc. e tal. E as que são mais notórias são objeções mal intencionadas. O livro da teoria dos 4 discursos está só. Os outros tem uma coisa ou outra que foi traduzida na Romênia, salvo engano, e na Itália também. Mas assim, a nossa missão é justamente, como discípulos do Olavo, submeter a obra dele ao debate público. E ela era, inclusive, traduzida, porque eu não sei se em português tem uma crítica séria. Mas eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Assim, dentro dos próprios alunos do Olavo vai começar a haver divergências. Por exemplo, eu, particularmente, tenho uma crítica à teoria dos 4 discursos. E, por exemplo, o Ronald Robson não concorda muito com a minha crítica, mas eu pretendo ainda escrever alguma coisa. No meu livro, se eu tiver tempo de fazer isso, o meu desejo era, no final de cada um dos capítulos, colocar uma seção chamada Observações Críticas. Mas muito breve, assim, tipo, críticas muito sucintas, apontando aspectos que poderiam ser melhorados, etc. e tal. Que, do meu ponto de vista, são insuficientes. Mas eu acredito que daqui a 10 anos, fácil, já vai ter muita gente debatendo aspectos da obra do Olavo. Porque, assim, ele chegou com uma avalanche de conhecimento tal no Brasil, que primeiro é preciso que a gente absorva, desenvolva uma capacidade para absorver o que ele falou, para que organizar, sistematizar, entender, e depois, para que depois a gente possa debater sobre isso. Muita coisa misturada. Exatamente. Então tem todos esses problemas, assim. E ainda tem um problema adicional de que o Olavo sempre foi um intelectual extremamente isolado, pela própria decrepitude da intelectualidade brasileira, pela degenerescência da intelectualidade brasileira. Então isso dificultou muito. Ele sempre fez questão de ser intelectual isolado. Mas veja, isso não é uma coisa incomum. Você vê a obra do Bruno Tolentino, que é uma obra gigante, simplesmente não é debatido. Os caras nem sabem que existe. Não é nem editada a obra do cara. Está desaparecido. Está desaparecida. Você vai procurar a edição do Mundo como Ideia para comprar, não existe. A única edição que existe é na estante virtual de R$800. Porque nem tem edição mais. O Olavo, pelo menos, está sendo muito editado, muito lido, muito divulgado. E uma hora ou outra, as inteligências vão começar a debater mais racionalmente.
Já está no começo. O próprio ajudou também. Sim. Você falou que isso ajudar a tona, ajudar tudo pelo outro lado. Mas depois que eu entendi isso que você está falando de gás, eu cheguei à conclusão que uma pessoa que esteja assim, apegada a esse tipo de maneira de ver o mundo, em última análise, ela não vê porque ela não quer. Então, fica muito difícil você, a partir do discurso, do argumento, você trazer Sim. Porque a questão não é racional, a questão é a abertura à realidade. É intuitiva, não é racional, exatamente. Então, só tem que discutir coisa em tudo, Exato. esperando que você consiga tirar deles uma concordância. Porque isso aí é uma coisa moral. Exatamente. Então, qual que é a solução que o Olavo vai dar na hora do... O que o Olavo vai dizer é justamente. Essa era a pergunta. O que o Olavo vai dizer justamente no próprio texto do intuicionismo radical, que está no Inteligência e Verdade. Ele vai insistir muito no fato de que a função da filosofia, em vista de todas essas teorias, não é construir a doutrina da realidade, mas é fazer o indivíduo voltar-se à realidade, é apontar a realidade simplesmente. Porque a partir do momento em que a filosofia se encarrega da missão de criar um sistema absoluto, que descreva tintim por tintim toda a realidade, ela está a um passo de querer substituir a realidade por ela mesma. Que foi, inclusive, o que os filósofos idealistas alemãos fizeram. Né? Eles criaram, o Hegel principalmente. A palavra sistema do idealismo alemão é chave. Antes, a filosofia não era compreendida como sistema. É impossível você estabelecer um sistema filosófico de Platão e de Aristóteles. O Aristóteles, na Metafísica, escreveu um livro de 100 páginas só para falar de problemas irresolvidos, de buracos na da filosofia dele. São trocentas questões. Hegel, muito ao contrário, Hegel ele abre a ciência da lógica dizendo que aquele livro ali está trazendo pela primeira vez na história da humanidade o conhecimento da verdade em si e por si. É o conhecimento absoluto. E daí que a filosofia dele tem que se transformar num sistema. Porque se é o conhecimento absoluto, ele não pode ter buracos, ele não pode ter falta, ele não pode ter carência. Mas Platão e Aristóteles não estavam preocupados com isso. Eles estavam muito mais preocupados com a exploração de novos problemas do que com o fechamento de um sistema. No caso de Platão, isso é mais evidente ainda. Né? Platão escreveu diálogos, com mitos, com personagens diferentes, trazendo ideias diferentes. Tem diálogos que você nem consegue saber que ideia de Platão e que ideia não é. A origem da filosofia moderna é contra a filosofia grega. Sócrates, o que ele fazia? A partir de buscar certeza, o que ele buscar certeza?